Olá pessoal, continuando então, né, falando do processo lá de respiração celular aeróbia. Lembrem que são 3 etapas, cada uma ocorre num local específico, né, isso é bastante cobrado nos exercícios, então é bom saber. E o que acontece de importante em cada fase, tá, em cada etapa. Então lembram das 3 etapas, a glicólise que ocorre no hialoplasma ou citosol, o ciclo de Krebs que ocorre lá no meião da mitocôndria, que é a matriz da mitocôndria, e a cadeia respiratória, que é a terceira etapa que a gente vai dar uma olhada, que ocorre naquelas cristas da mitocôndria, nas voltinhas da parte da membrana interna da mitocôndria, tá? Então ocorre nas cristas da mitocôndria ou simplesmente nas cristas mitocondriais. Bom, a glicólise é aquele processo que vai quebrar a glicose em 2 moléculas de piruvato e a remoção dos prótons e elétrons para as moléculas de NAD, tá? Muito bem. O piruvato sofre aquele processo de oxidação, formando né, o acetato ou acetil, que vai se ligar com a coenzima A, formando acetilcoenzima A, que vai fazer parte lá do ciclo de Krebs, tá? Ligando-se lá o oxaloacetato com 4 átomos, formando 6, que é o ácido cítrico. Muito bem. E aí, durante todo esse processo, que envolve várias reações químicas, ocorrem as desidrogenações e as descarboxilações. Liberação de gás carbônico, né? Destrinchamos a glicose aí com a liberação do gás carbônico, do carbono restante, né? Na forma de gás carbônico. E os prótons e elétrons que foram capturados pelos NAD e FAD também, tá? Muito bem, então aqui estão eles e agora eles vão transportar esses prótons e elétrons para a parte interna das mitocôndrias, onde vai ocorrer a terceira etapa chamada cadeia respiratória. Respiratória porque o oxigênio agora vai fazer parte desse processo. O oxigênio então nós pegamos através da ventilação pulmonar, vai pela via respiratória, chega no sangue, a hemácia transporta ele até a célula e ele vai entrar na célula e vai ser extremamente útil. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco, tá? A participação do oxigênio. Então, só para você ter um geral aqui de todo esse processo. É uma parte bastante energética, vai produzir muito ATP, tá? Por que a molécula de glicose ela é degradada e a energia é armazenada em forma de ATP, em forma de moléculas de ATP? Porque é uma forma da célula utilizar a energia aos poucos e de uma forma rápida para as funções vitais, tá? Então, por isso que ela é extraída lentamente das moléculas de glicose e armazenadas nessas moléculas de ATP. Vocês devem lembrar, lá na aula de metabolismo, a gente mostrou para você a molécula de ATP, né? Uma molécula que tem ligação com 3 fosfatos. Quando ela desprende um fosfato, ela libera muita energia. E isso ocorre de forma rápida, a hora que a célula necessitar. Então, é por isso que a energia está sendo armazenada nessas moléculas de ATP. Tá? Então, olha que bacana, né, gente? O que é essa célula trabalhando de uma forma tão complexa para a gente? A cadeia respiratória, eu quero voltar um pouquinho aqui, eu fiz esse resumo porque como é um processo bastante complexo, e eu vou mostrar para vocês aqui no quadro, então eu gostaria que vocês olhassem, né, pontos importantes desse processo. Então, vai ocorrer a condução dos elétrons, de onde vão sair esses elétrons? Dos NAD e FAD, das moléculas transportadoras desses elétrons, tá? E prótons de hidrogênio, necessários para a síntese de ATP. É daí que vem a energia, finalmente, tá? Que foi extraído lentamente da molécula de glicose. Através de um conjunto de moléculas fixadas na membrana interna da mitocôndria. Essas moléculas são aquelas moléculas proteicas que ficam encaixadas na dupla camada lipídica, né? Afinal de contas, a membrana da mitocôndria tem a mesma natureza da membrana plasmática, a dupla camada lipídica com moléculas proteicas encaixadas ali. Então, são essas moléculas que vão fazer a condução dos elétrons. Os elétrons vão saltando por elas, né? Como se estivessem descendo degraus de uma escada. A cadeia transportadora de elétrons não produz ATP diretamente, ele direciona os íons hidrogênio removido das etapas anteriores, então isso é o que vocês viram, tá? Os NAD e o FAD carregam, né, esses prótons e elétrons até a parte interna da mitocôndria nesse último processo, tá? Para que vai servir tudo isso? Para formar o oxigênio, né, para formar o oxigênio, junto com o oxigênio para formar a água, né? E grande parte de energia armazenada nas moléculas de ATP, tá certo? Então, bastante importante você perceber isso, ó. Ponto importante da glicólise, piruvato. Ponto importante do ciclo de Krebs, saída de gás carbônico e formação de FAD e NAD, tá?
E ponto importante na cadeia respiratória, formação de água através da entrada do oxigênio e grande quantidade de energia que vai ficar armazenada nas moléculas de ATP, para que a célula possa usar assim que necessário. Tudo bem? Então agora a gente vai mostrar para você um esqueminha desse processo chamado cadeia respiratória, certo? Então, pessoal, aqui no quadro, vamos dar uma observada aqui na mitocôndria primeiro, tá? Então, olha só, você tem a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria, tá? Esse é o meio da mitocôndria chamado de matriz mitocondrial. E essas voltas que a membrana interna forma de tempo em tempo são as cristas mitocondriais, tá? Então você percebe que tem um espaço aqui, ó, entre a membrana externa e a interna. Então agora a gente vai dar um zoom aqui para você nessas duas membranas aqui, ó. Vou ampliar aqui a membrana externa, a membrana interna e um pedaço de dentro da mitocôndria. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, essa é a membrana externa, tá? Essa é a membrana interna da mitocôndria, representada aqui. E esse aqui é o espaço, ó, aquele espaço intermembrana, tudo bem? Então, aqui é dentro da mitocôndria, aqui para baixo seria dentro da mitocôndria, ali na matriz mitocondrial, tá? Essa membrana aqui é ela que faz aquelas voltinhas. Eu só não fiz uma voltinha aqui porque era mais difícil, mais complicado, né? Então, eu deixei assim, tá? Mas entendam que esse processo aí, a cadeia respiratória, ocorre tanto aqui na membrana interna como nas voltinhas, tá? Então, vamos representar aqui, ó. Pessoal, lembram das moléculas proteicas encaixadas? Né? Elas estão representadas aqui, são várias moléculas, elas têm nomes diferentes, né? A maioria aí se chama citocromo, mas não se preocupem com esses nomes agora, tá? Então elas ficam encaixadas aqui. Agora essa aqui é aquela proteína importante que é a ATP sintase que a gente viu também na fotossíntese, tá? É aquela proteína que ela faz um giro, ela tem um certo movimento para a produção de ATP. Então, isso é importante, porque lembra que a gente falou, o que vai acontecer aqui na cadeia respiratória de importante? A formação de água com a entrada do oxigênio e a formação de grande quantidade de energia. Então, vamos lá. Vocês lembram lá do ciclo de Krebs, tá? Dos NAD e dos FAD carregados de prótons e elétrons de hidrogênios, tá? Então, eles estão aqui, ó. Então, agora é que eles vão transferir esses elétrons aqui para a membrana interna da mitocôndria, tá? Então, o primeiro complexo aqui, a primeira proteína aqui, se chama NAD desidrogenase ou NAD redutase, tá? Então, o NAD vem aqui e transfere esses elétrons para esse primeiro aqui aceptor, né? Primeiro para essa molécula aqui, esse complexo. A partir do momento que transfere os elétrons ali, o que vai acontecer, pessoal? Os prótons, né, os elétrons vêm aqui e eles vão começar a saltar de transportador para transportador. Isso libera energia e faz um bombeamento dos prótons de hidrogênio para aquele espaço intermembranas. Então, aqui vai começar a encher de prótons de hidrogênio, tá? O FAD, por sua vez, ele já chega aqui, ó, num segundo complexo, ele chega depois do NAD para liberar hidrogênio, tá? Para liberar os seus elétrons, né? Cada vez aqui, ó, ele vai também liberar o elétron, tá? O que vai acontecer? Ocorre um bombeamento de prótons lá para o espaço intermembrana. E esse elétron, então, ele vai saltando, né? De complexo para complexo, de proteína para proteína, tá? De aceptor para aceptor. E vai bombeando prótons lá para dentro do espaço intermembrana, tá? E assim os elétrons, então, vão viajando, vão percorrendo esse caminho por esses aceptores. Pessoal, chega um ponto em que dentro aqui do espaço intermembrana vai estar cheio de prótons de hidrogênio e isso torna o meio muito ácido, tá? E isso poderia matar a célula. Então, o que acontece? Esses prótons, eles têm que retornar para dentro da matriz da mitocôndria. Então, o que vai acontecer? Eles se combinam aqui na ATP sintase, nessa proteína, tem um canal específico aqui para a passagem desses prótons. Essa proteína gira e expõe o sítio de ligação da molécula ADP, adenosina difosfato, que já está lá na mitocôndria, tá? Ligando ela a um fosfato inorgânico, ok? Então, o que vai acontecer dessa ligação? A formação de ATP, de adenosina difosfato, unindo um terceiro fosfato, adenosina trifosfato, tá? ATP. Então, olha, por isso que a gente fala para você que todo esse processo vai gerar bastante energia, tá?
São várias moléculas de ATP que serão formadas nesse processo aqui, a partir de uma molécula de glicose, né? Então imagina, no dia a dia você come aí muitos carboidratos, muita molécula de glicose. A glicose está presente no amido, que está presente nas massas em geral, massa de pão, de pizza, os carboidratos como arroz, feijão, né? Todos os vegetais praticamente são ricos em carboidrato. Então, praticamente você tem aí sempre a glicose, né, sendo degradada dentro da célula para liberar energia. Então, de uma molécula de glicose é produzido muito ATP. Então, você viu de que maneira, tá? Os NAD e os FAD carregados de elétrons e prótons de hidrogênio, né, são altamente energéticos. A partir do momento que os elétrons vão sendo aceptados aqui, eles vão bombeando os prótons para o espaço intermembrana e eles vão retornar à matriz por essa enzima ATP sintase, promovendo a ligação do terceiro fosfato, formando então as moléculas de ATP. Lembrem-se que isso aqui é energia disponível para a célula a hora que ela precisar, tá? Bom, aonde vai entrar o oxigênio nessa história toda? O oxigênio pela ventilação pulmonar, que a gente já repetiu, eu sei que eu já falei várias vezes, mas enfim, né? Ele vai entrar no organismo, vai chegar na célula. Bom, o oxigênio chegando aqui na célula, o que vai acontecer? Pessoal, aqui nós temos um último aceptor de elétrons. Na verdade é penúltimo, porque o último vai ser o oxigênio. O elétron, ele não tem mais para onde ir. Se não fosse o oxigênio, ele ficaria aqui e vocês concordam comigo que tudo isso aqui ficaria parado, tá? Então ele tem que sair daqui, se combinar com o oxigênio junto com os prótons para a formação de água. Então o oxigênio, ele chega como um salvador da pátria. Ele vai chegar, vai se ligar que é transferido para o oxigênio um par de elétrons, tá? Com o próton, né? Com os dois prótons aí, formando o que, pessoal? H2O. Então, 2 prótons e 2 elétrons de hidrogênio se ligam ao oxigênio, formando moléculas de água. Vejam que, se não houvesse a entrada do oxigênio, o processo pararia, tá? Como é que os NAD e os FAD, vindo lá do ciclo de Krebs, iam transferir seus elétrons se todos os aceptores estivessem ocupados? Então, o processo pararia, né? A célula morreria em meio ácido e ia ser extremamente danoso. Então, por isso aquela frase, né, que diz, se a gente não respirar, a gente morre, né? E morre mesmo, em meio ácido, a cadeia respiratória fica parada. Então, isso aqui tem que andar, né? Tem que se movimentar. Então, o elétron, quando chega aqui, né, nesse último aceptor, eu falei último, mas na verdade seria penúltimo, né? Aqui, o último aqui da membrana, mas na verdade o último mesmo vai ser o oxigênio entrando e se ligando com esse par de elétrons aí, né? Atraindo esse par de elétrons e juntamente com os prótons de hidrogênio formando a água, H2O. Então olha que processo maravilhoso, né? Então por isso que a gente diz, ó, vocês lembram que um dos produtos da equação geral lá da respiração celular aeróbia era a produção de gás carbônico, água e energia, tá? O gás carbônico no ciclo de Krebs, água e energia na cadeia respiratória, pessoal. Então, olha que processo bacana. Então, você tem a formação de água nas suas células e você tem a produção de energia. A cadeia respiratória é a parte mais energética de todo o processo, tá? Então, aproximadamente aí uma molécula de glicose resulta mais ou menos em 30 moléculas de ATP, tá? É uma média, tudo bem? Então, gente, esse é o processo de respiração celular aeróbia. Então, mais uma vez, a prof, né, convida vocês a fazer alguns exercícios, a esquematizar esse processo, esquematize lá de um jeito simples, né, colocando o nome das etapas, o local onde elas acontecem e os principais processos em cada etapa. Tá legal? Então, formação de água e energia na cadeia respiratória. A cadeia respiratória, ou transportadora de elétrons, também é chamada de fosforilação oxidativa. Por quê? Porque na presença, né, de oxigênio, que vai participar aqui do processo, ocorre a formação de ATP, fósforo, né, de fosfato, tá? Então, fosforilação oxidativa também é o nome que esse processo recebe. Tá legal, pessoal? Bom, numa próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios para você lembrar de tudo isso, tá legal? Então, fiquem bem. Um beijo aí para vocês e até a nossa próxima aula.